Estamos na linha com o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, boa tarde. Boa tarde. Bom, Bruno, o governo divulgou hoje os dados aí do chamado Prisma Fiscal, que são aquelas projeções dos analistas de instituições financeiras quanto ao que pode acontecer com as contas públicas. E houve uma redução da projeção de rombo para este ano, lembrando que a meta do governo é de um rombo de novo de 159 bilhões de reais, mas a previsão média agora está em 153,94 bilhões. Então, já se começa o ano com a perspectiva de o governo cumprir a meta. Só que vale lembrar que recentemente nós tivemos toda aquela polêmica em torno da regra de ouro, indicando que talvez o governo tivesse de emitir mais dívida para bancar todas as despesas de custeio. É uma demonstração das dificuldades que podem ficar, inclusive, para o próximo governo. Tem as discussões em torno da reforma da Previdência. Qual o quadro real que nós temos hoje das contas, Bruno? Você acha que dá para esperar um cenário melhor em 2018? Olha, acho que se for melhor, né, seria muito marginalmente, né? Acho que na mesma medida em que o mercado revisou aí um pouquinho para melhor o resultado primário desse ano, né, a projeção de resultado primário desse ano. Então, enfim, deve continuar sendo um ano muito difícil para as contas públicas, né? As despesas devem voltar a subir em termos reais, uma vez que você não consegue fazer novos contingenciamentos todo ano, né? E ao passo que muitos reajustes, né, estão enfim, fixados por lei, você tem que dar aumento em termos reais. E do lado da receita, você não deve contar com tantas atipicidades quanto você contou em 2017, né, onde houve o Refis, houve outros programas de refinanciamento de dívida que deram um impulso em 2017 que permitiu o cumprimento de meta, ainda que ele não tenha sido anunciado, né? Então, enfim, sem esses eventos atípicos, a ideia é que do lado da receita, né, para 2018, você só vai contar de fato com a atividade econômica, né, eventualmente com algumas concessões, mas principalmente a recuperação da atividade econômica, e a gente ainda não tem tanta confiança desse ritmo de recuperação. Agora, Bruno, o governo, você acredita que tem que tomar medidas adicionais para tentar viabilizar o cumprimento dessa meta? Ele pode ter alguma surpresa? Lembrando que ainda tem aquela questão em aberta quanto ao adiamento do reajuste do funcionalismo e aumento da contribuição. Exatamente isso, Denise. O governo talvez não estivesse contando tão já com essas surpresas negativas, né? Enfim, existe espaço, né, para outras surpresas negativas. Vale lembrar que no ano passado, quando houve o lançamento do orçamento para este ano, ele pretendia aumentar algumas alíquotas. Isso até agora não caminhou, né? Mas existe sim intenção do governo em tomar medidas adicionais, principalmente do lado da receita, né, para que esse ano consiga de fato cumprir as metas. Agora, há uma insegurança por parte do governo, não só em relação à evolução das contas públicas, a gente percebe com essas sinalizações, aquela discussão da regra de ouro, depois esqueceram, a insistência na reforma da Previdência, porque você sabe que o rombo é imenso, né? Nós vamos para mais um ano em que a meta é de 159 bilhões de déficit. Mas o governo também tem uma certa insegurança quanto ao ritmo de recuperação da economia, tanto que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, deu entrevista hoje indicando que eles estariam pensando em novas fórmulas para estimular mais o consumo, como aconteceu no ano passado com a liberação das contas do Fundo de Garantia. Neste ano já tem PIS/PASEP, eles reduziram a idade para o saque desses recursos, mas pode vir mais alguma coisa, não é? O governo vem tentando, na medida do que pode, né, trazer novos incentivos. A questão é que esse estoque, né, de opções vai se reduzindo ao longo do tempo, né, na medida em que ele vai gastando, e por ser ano eleitoral, né, ele tem todo o incentivo para deixar a população feliz no final do ano. Então, enfim, acho que passa muito por uma expectativa talvez eleitoral, mais até do que de fato preocupado com o crescimento, a disseminação desse crescimento e com os efeitos positivos que isso levaria para o médio e longo prazo. Agora, Bruno, como é que ficam as expectativas de mercado financeiro, de investidores, atração de investimentos, avaliação do risco pelas agências internacionais se o governo apenas cumprir a meta, não conseguir aprovar a reforma da Previdência, não conseguir esse aumento de receita que ele vem buscando, enfim, não criar nenhuma situação melhor do que o mínimo necessário para dizer que cumpriu a tarefa? Olha, acho que o mercado, por enquanto, continua muito tolerante, né? Mesmo sem aprovação da reforma da Previdência, acho que
por enquanto esse é o cenário básico, né? O governo não deve conseguir aprovar neste ano, o mercado vai dar novamente carta branca, não vai dar nenhum grande choque, né? Pelo menos até as eleições, e se caso vença, né, um candidato reformista, né, comprometido com a responsabilidade fiscal, aí em 2019 realmente teria muito a se esperar, né? No sentido de reformas adicionais, cortes de despesas, principalmente a reforma da Previdência. Nesse sentido, os olhos estão muito mais voltados para 2019, né? E nessa questão, o principal risco está nas eleições, né? Você não sabe quem vai ser o presidente em 2019, em que linha que ele vai seguir em termos de política econômica. E a gente vê que o governo fica tentando reduzir as despesas o máximo que ele pode. Ele até anunciou aquele aumento, depois redução do reajuste do salário mínimo, e agora está dizendo que vai compensar em 2019, porque na verdade ele acabou concedendo um reajuste um pouquinho abaixo do que a referência de cálculo. O índice usado para os reajustes ficou em 2,07%, deve ser aplicado inclusive nas aposentadorias acima do mínimo, mas o reajuste do salário mínimo ficou abaixo e ele quer deixar esse presente para o próximo governo, a correção adicional. Justamente a ideia de empurrar com a barriga, né? Ainda que nesse caso tenha sido uma surpresa negativa, né, na questão da inflação. Então o reajuste programado foi um pouquinho maior, né, na verdade menor do que deveria ter sido. Então, enfim, não que seja intencional essa questão do reajuste do governo, mas não deixa de ser mais uma vez a oportunidade de empurrar com a barriga para o próximo mandato. Agora, de qualquer modo, é uma correção muito pequena, né? O salário mínimo sobe 1,81%, o índice que deveria ser aplicado é 2,07%. De qualquer forma, não é um reajuste que faça muita diferença. Eu acho que nem em termos de ritmo de consumo, não é, Bruno? Porque nos últimos anos nós até tivemos correções que fizeram diferença. Quando o salário começava a ser pago, ele alavancava um desempenho melhor da economia. Exato, em termos de atividade econômica esse impacto seria muito pequeno, mas nas contas públicas, né, esse 0,2 ponto percentual, se a gente for aplicar a todas as aposentadorias e a todos os salários que estão indexados ao salário mínimo que o governo paga, acabaria dando alguns bilhões, né? Acho que não é de se desprezar um impacto dessa magnitude nas contas públicas, que pode ser, no final das contas, a diferença entre cumprir ou não a meta. Exatamente. Esse que é o problema, no impacto geral que tem, especialmente nas contas da Previdência, não é? Isso mesmo. É na Previdência que está a chave do jogo. Agora, Bruno, para fecharmos, em termos de estratégia de gestão das contas, para garantir mesmo o cumprimento da meta, criar uma situação melhor, o que deveria acontecer agora? Olha, o que deveria acontecer é, de fato, continuar implementando reformas profundas, né? Mudar algumas regras para funcionários públicos, enfim, mexer no vespeiro que o governo não quer mexer, e ele não mexe justamente porque não tem força política, né? Existe o diagnóstico do que precisa ser feito, a equipe econômica é extremamente competente, sabe o que precisa acontecer, mas o governo não tem força política para implementar essas mudanças, né? O que a gente precisa fazer é torcer para que o próximo governo tenha tanto a intenção quanto a condição de implementar essas mudanças. Ouvimos o Bruno Lavieri, que é economista da 4E Consultoria. Bruno, muito obrigada, uma boa tarde. Eu que agradeço, boa tarde.